اوبا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você, nosso amigo ouvinte, a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Soafa, estamos na 57ª edição do nosso podcast, adentrando nessa data FIFA do mês de março. Já fizemos um podcast falando sobre as decisões que teremos na Eurocopa, na Copa América, na Copa das Nações da Oceania, as últimas vagas em jogo. Tem conteúdo nas nossas redes sociais exclusivo, como entrevista com o goleiro da seleção brasileira, como análise de Anguilla e Ilhas Turcos e Caicos, que eu duvido que você já tenha visto em algum lugar, uma análise tática sobre essas duas seleções. Se você não conferiu, vai lá dar uma conferida, @ConteVerde_, no Twitter, no Instagram, no TikTok, segue a gente lá. Também convido você a se inscrever aqui no nosso Spotify e também no YouTube, onde você estiver vendo esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, um comentário, participar da interação se você está escutando no Spotify. E claro, se você puder nos ajudar financeiramente, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você nos ajuda. Se não puder ajudar financeiramente, nos ajude compartilhando esse podcast. Podcast hoje que a gente vai falar sobre eliminatórias asiáticas. A primeira eliminatória da Copa do Mundo, que começou depois da América do Sul, mas já está, vamos dizer, se desenhando, se encaminhando, né? Nós já chegamos aí agora na metade da segunda fase. Muitas seleções vão ficar pelo caminho, algumas já vão garantir vaga, e a gente vai já começando a desenhar a terceira fase, que aí sim a gente tem as definições das vagas para a Copa do Mundo. Nesse podcast, a gente ganhou um atestado médico do Yuri Casari, que teve alguns problemas de saúde, a gente deseja, inclusive, um abraço e melhoras para ele. E quem veio aqui fazer uma de folguista, de suprir, foi Leandro Stein. Stein, seja bem-vindo mais uma vez. Uma honra, como sempre, receber você aqui no nosso podcast. Agora, para falar sobre as eliminatórias asiáticas. Eliminatórias que nessas terceira e quarta rodadas teremos jogos espelhados. Vai ser muito legal acompanhar as seleções aí, encarando jogos iguais, né, dentro e fora de casa. Obrigado pelo convite, Salaf, e é exatamente isso, né, cara de mata-matas até em alguns confrontos, principalmente alguns confrontos diretos por essa classificação, jogos bastante interessantes, pensando em eliminatórias e também em Copa da Ásia, né, porque essa segunda fase das eliminatórias asiáticas também classificam os primeiros times para a próxima edição da Copa da Ásia, ainda que a gente esteja todo mundo fresco, né, em relação à Copa da Ásia em teoria, 2023 disputada em 2024, já vai ter alguns dos classificados, né, uma parte considerável dos classificados já vão ser definidos nessa fase das eliminatórias, então é um interesse duplo, né, pensando em vagas em Copa do Mundo e também na Copa da Ásia. Exato, quem garante vaga na terceira fase já está classificado para a Copa da Ásia, então a gente pode até comentar algumas seleções que talvez não almejem, não tenham força para chegar na Copa do Mundo, mas que é muito importante garantir essa classificação agora para já estar garantido. As outras seleções, elas disputam daí as eliminatórias com as outras seleções, aquelas que foram eliminadas na primeira fase, ao longo do que a eliminatória da Copa segue. Essas outras seleções vão disputar as últimas vagas eliminatórias da Copa da Ásia, mas é muito importante isso que o Stein falou. A gente vai comentar de algumas seleções. Então, se você está chegando agora e não conhece nosso procedimento, a gente vai passando grupo por grupo, né, comentando ali os principais destaques. E já no grupo A, nós temos de cara o campeão da Copa da Ásia, né, o Qatar, que chegou aí agora. Eu até mandei a lista para vocês, tá? Eu esqueci que na última eliminatória o Qatar trocou, né? Era o Carlos Queiroz, agora o Tite Marques, né? Que foi o campeão da Copa da Ásia, assumiu o trabalho, fez muito bem. A gente falou muitas vezes, né, aqui no podcast, a importância do trabalho do Tite Marques no título da Copa da Ásia. Qatar, que lidera a chave com 6 pontos, vai enfrentar o Kuwait. O Kuwait que chega embaixo, não disputou a Copa da Ásia, realizou 2 amistosos esse ano e perdeu os 2, né, ali, quando as seleções estavam se preparando para as competições continentais. O Kuwait chegou a realizar jogos e não foi bem. Tem a Índia, com 3 pontos, a Índia que vai enfrentar o Afeganistão segue em crise, com jogadores boicotando a seleção, só teve uma troca em relação à convocação da seleção que encarou o Qatar e o Kuwait. E a Índia, eu acho que desse grupo A é que chama mais atenção, né? Tem o Qatar, obviamente, o Qatar que anunciou, inclusive, nesse final de semana, que o Mohamed Al-Haidos vai se aposentar da seleção. Al-Haidos que fez o gol mais bonito da Copa da Ásia, para mim, né, naquela cobrança de escanteio contra a China. Mas a Índia, eu acho que
desse grupo que chama mais atenção, porque se a Índia faz, vamos dizer assim, o que se espera, que são 2 vitórias contra esse time do Afeganistão, completamente desfalcado dos seus principais jogadores que estão boicotando a seleção, a Índia chega a 9 pontos. Se o Catar vence os 2 jogos, o Kuwait fica com 3, e a Índia fica a um empate de garantir essa vaga na Copa da Ásia. Então, acho que dá para a gente concentrar, vamos dizer assim, no que a gente espera, né, Stein, numa grande possibilidade da Índia ser o grande destaque desse grupo A nessa rodada. Não, sem dúvida, assim, são os jogos, entre aspas, bônus para a Índia, né? Pensando que o Afeganistão, um pouco o teto de participação do Afeganistão é essa fase em eliminatórias para a Copa do Mundo. Então a Índia vai ter esse adversário mais fraco da chave, né? Com uns 8-1 do Catar na primeira rodada. E aí acho que o interesse também vai ser ao redor do Kuwait, se ele vai conseguir roubar pontos do Catar nesses confrontos diretos dessa rodada, né? Pensando que o Catar está embalado pela conquista da Copa da Ásia, tem jogadores individualmente muito bem, especialmente o Acre Afifi, por tudo que jogou na Copa da Ásia, o próprio trabalho do Tintin Marques, né? Que teve essa largada muito acima das expectativas, ainda que o Catar fosse o anfitrião, por desempenho recente não se esperava isso. Então é ver o quanto o Kuwait consegue ser competitivo nesses jogos contra o favorito da chave, mas a Índia, que participou da Copa da Ásia, enfim, tem alguns valores, tem um trabalho bastante consolidado com o Igor Stimac, tem essa chance de somar 6 pontos importantes antes do confronto direto contra o Kuwait na 5ª rodada, né? E aí, só para destacar, Salaf, acho que é válido para deixar claro para os ouvintes, né, o sistema de disputa. Nessa segunda fase das eliminatórias da Copa do Mundo na Ásia, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam tanto a terceira fase quanto a Copa da Ásia de 2027. Enquanto os 2 últimos, né, o terceiro e o quarto colocado de cada chave, eles são eliminados das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas eles ainda assim avançam a uma terceira fase das eliminatórias da Copa da Ásia de 2027, e aí nessa terceira fase das eliminatórias da Copa da Ásia vão ser formados 6 grupos com 4 times, e o primeiro colocado de cada grupo avança a Copa da Ásia de 2027, se juntando aos 18 times que passam nessa fase das eliminatórias da Copa do Mundo por tabela para a Copa da Ásia, né? Os 2 primeiros colocados de cada um dos 9 grupos. Então é bastante importante ficar nessas 2 primeiras colocações. O Catar, imagino que não tenha qualquer perigo, né, em relação à vaga de defender de buscar um tricampeonato da Copa da Ásia, né, essa condição especial que o Catar está, e aí fica a briga principalmente entre Kuwait e Índia. E acho que também a Índia se enquadra naquilo que eu estava falando no começo, de seleções que chegam com esse foco de avançar, mas muito mais com foco na próxima Copa da Ásia do que em buscar uma vaga na Copa do Mundo. Óbvio, a Índia pode ir para a Copa do Mundo? Claro que pode. Mas a gente sabe que é muito difícil, principalmente porque na terceira fase afunila muito, né, o nível da competição. A gente vai esperar, obviamente, esperar o sorteio dos grupos, mas a Índia é essa seleção que pode, né, olhar com muito bons olhos essa classificação, e como você falou, né, tem essa questão de folga. E também só um ponto que reforçar aqui, que eu acho que quando a gente fez o podcast da primeira rodada, a gente falou muito sobre a vitória da Índia no Kuwait, o quanto ela foi importante, né, que a Índia venceu o Kuwait no Kuwait na estreia, né? Então esse jogo foi muito importante para a Índia, porque era um confronto direto, era ali que já ia poder, até por conta dessa crise que o Afeganistão vive, que muito dificilmente ia roubar pontos, enfim, e o Catar quer disparar no grupo. Sai, você quer completar alguma coisa? Não, é só para falar que o jogo, né, entre Índia e Kuwait na 5ª rodada será em Calcutá, e nisso que você falou sobre pensamento da Índia pensando em Copa da Ásia e em tudo isso, assim, é um pensamento, mas também tem uma questão até de experiência na fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Não que a Índia seja uma concorrente tão forte pensando em Copa do Mundo, mas essa experiência de avançar para a fase final pode ser importante, até pensando em algumas seleções que amadureceram nesse processo, né? Por exemplo, nas eliminatórias passadas, o Vietnã ter passado de fase e ter conseguido alguns confrontos a mais contra as seleções pesadas do continente foi importante para uma geração jovem. Então, também é legal assim, para essas seleções em desenvolvimento, né? Pensar essa frequência maior de confrontos num nível acima do que elas estão acostumadas nessas fases iniciais de eliminatórias.
E num processo como a Índia, que a gente até já falou anteriormente aqui no podcast, é um sinal de evolução também, né? É sinal que está conseguindo dar esses passos. Né? A Índia jogava até um tempo atrás aquela primeira fase eliminatória, você passa a primeira fase, aí você passa da segunda fase, chega numa terceira fase, é um sinal de evolução, um sinal de caminhada. Mesmo que, bem, você citou o Vietnã, se não me engano, quase não pontuou, fez 4 pontos, não estou enganado, na última eliminatória, quando chegou na última fase, mas estava lá, né? Você já conseguiu avançar até o ponto de chegar lá. Tem a própria seleção de Oman, que ganhou do Japão, né, nas últimas eliminatórias no Japão. Então, tem esses destaques assim, paralelos que a Índia pode dar esses passos. E 2 vitórias contra o Afeganistão, e se o Qatar venceu o Kuwait, né, 2 vezes, talvez que seja o esperado, deixa a Índia muito próxima aí dessa marca. Então, só passando aqui certinho, no primeiro jogo da terceira rodada, na quinta-feira de 21, o Qatar enfrentou o Kuwait, o jogo vai ser no Qatar. O Afeganistão enfrenta a Índia na Arábia Saudita. Justamente por isso que os jogadores, só para quem não sabe, os jogadores do Afeganistão estão boicotando a seleção, porque a seleção do Afeganistão deixou de jogar no Tajiquistão para jogar na Arábia Saudita por venda de mando. Jogadores não foram consultados, uns 12 jogadores, se eu não estou enganado, boicotaram a seleção, e a seleção do Afeganistão é uma seleção B, vamos dizer assim. Então, por isso que teve resultados com umas goleadas na primeira rodada. Depois, os jogos acontecem na terça-feira com o mando invertido. O Kuwait enfrenta o Qatar no Kuwait e a Índia enfrenta o Afeganistão na Índia. Passando para o grupo B, a gente vai ter o Japão, que precisa se reabilitar, né, depois de ser uma decepção na Copa da Ásia, aquilo que a gente falava, se o Japão não fosse campeão da Copa da Ásia, era uma decepção. O Japão precisa dessa reabilitação, né? Precisa mostrar sua força. Mostrou muito bem sua força no começo, as eliminatórias, né? Só passando aqui a classificação no momento, o Japão tem 6 pontos, Coreia do Norte tem Síria, e Síria tem 3, Mianmar tem 0. O Japão vai ter 2 duelos contra a Coreia do Norte. Primeiro no Japão, segundo na Coreia do Norte. Enquanto a Síria vai enfrentar a Mianmar fora, depois encara com o seu mando. Só não tenho certinho aqui aonde vai ser a partida, já para passar certinho onde vai ser o jogo da Síria. Porém, acho que a gente tem o Japão tentando se reabilitar. A Coreia do Norte, que a gente ainda está naquela incógnita, porque foi uma seleção que ficou parada durante toda a pandemia, voltou literalmente a jogar nas eliminatórias. O jogo contra a Síria foi o primeiro, perdeu, depois goleou a Mianmar. E a Síria também, entrando, acho que no combo da Índia, né? Com esse pensamento também na Copa da Ásia, pensamento e ter experiência. A Síria, que também já chegou longe em eliminatórias da Copa do Mundo, né? Recentemente chegou a jogar os playoffs, né? A repescagem continental. Tem esse foco de conseguir se aproximar dessa vaga na Copa da Ásia contra a Mianmar, que é a bola feia do grupo, né? A bola que chegou a vir da primeira fase, a gente sabe que não tem tanta qualidade, não tem tanto nível e deve ser eliminado nessa fase. Mas a concentra, acho que muito nisso, né? O Japão tentando dar a volta por cima e a Síria tentando aproveitar essa oportunidade para se aproximar de uma vaga. Nesse caso do grupo B, o bônus vai ser Mianmar, né? Especialmente pelos resultados das primeiras rodadas, que tomou 5-0 do Japão e 6-1 da Coreia do Norte em casa, em Yangon. Então, vai ser um bônus para a Síria aí para fazer saldo, para aliviar sua situação, né? Assim, para encaminhar sua classificação, até porque a Síria, no confronto direto com a Coreia do Norte, né? Que se imagina que seja a principal disputa pela segunda vaga, a Síria conseguiu ganhar por 1-0 em Jeddah, né? A Síria que, por conta dos conflitos no país, acaba mandando suas partidas em campo neutro. Quanto ao Japão, assim, ver como é que o Japão vai levantar poeira depois da Copa da Ásia, né? Esse time demonstrou problemas na Copa da Ásia que não tinha demonstrado ao longo de 2023, pensando no desempenho arrasador do time nos amistosos, né? E na Copa da Ásia teve toda a questão em relação ao gol, em relação, enfim, à proteção da defesa. O time tem desfalques sensíveis para essa data FIFA, né? Tem vários jogadores de renome que não estão disponíveis, assim, falando de Tomiyasu, falando de Mitoma, o Furuhashi está fora também, o Junya Ito, com as denúncias contra ele, continua de fora do time. Então o Japão, que vai estar sem força máxima, vai ter os duelos contra a Coreia do Norte, que são essa incógnita, que além de tudo sempre tem uma carga grande, né, em relação à geopolítica, em relação à situação ao redor da Coreia do Norte, mas é um Japão, sim, mais do que gabaritado para conseguir responder com esses problemas, né, para conseguir dar a volta por cima, porque a gente tem consciência da maneira como o Japão é dominante no cenário asiático e ainda mais tem essa experiência muito grande em eliminatórias, né? As eliminatórias passadas que começaram difíceis para o Japão, o time conseguiu tirar de letra com sua recuperação, então
também não dá para imaginar uma situação do Japão se complicando tanto assim, ainda que as sensações ao redor do time tenham diminuído, né, por conta da participação na Copa da Ásia. Só lembrando que se o Japão ganhar os 2 jogos, né, contra a Coreia do Norte, já garante vaga. E o jogo da Síria, que ela vai mandar, vai ser na Arábia Saudita, né, também. Mas só que a Síria, a gente sabe que tem toda a questão de não conseguir mandar os jogos da Síria, já tem um tempo. Então ela manda esse jogo na Arábia Saudita. A Síria, como a gente falou, né, vai pegar aí essa bola, né, de sorte do grupo e pode aí se aproximar de uma classificação para a próxima fase e também para a próxima Copa da Ásia. Chegamos no grupo C. O grupo C é o grupo onde todo mundo mudou de treinador. Acho que isso chama muita atenção, né? Em relação à última data FIFA, todo mundo mudou de treinador. A Coreia do Sul, que trocou o Klinsmann recentemente e botou o Hwang Sung-yong. O Hwang, ele vem só para ser interino. Ele era o treinador sub-23 e tem muita crítica na Coreia, pelo menos eu achei, o pessoal criticando, porque nós teremos logo na sequência o sub-23, a Copa Asiática sub-23, que vale vaga para as Olimpíadas, né? Então, tinha muita gente protestando com isso, né? Como também tem aquela questão militar que foi que o Son passou, né? Que pesa muito também. Então, o pessoal estava com muito receio por conta desse, vamos dizer assim, enrosco de trabalho, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Ramon Menezes aqui no Brasil ano passado. Eu vi muita gente preocupada com isso. A Tailândia, que trocou o Manu Polk pelo Masata Daishi, né? Que isso já aconteceu no final do ano passado. O Masata Daishi mostrou um trabalho muito bom durante a Copa da Ásia, né? Nos grandes destaques, agora chega para a sua missão. Porque a gente tem que lembrar que ano passado, quando há essa substituição, o que pesou muito foi a derrota para a China, do Tailândia, né? Vamos pesar assim nesse duelo direto, e agora o Masata Daishi vá para tentar tirar pontos da Coreia do Sul, né? O duelo vai ser Coreia do Sul e Tailândia. Do outro duelo também tivemos troca. Atendendo dos pedidos aqui do nosso podcast, a China mandou o Alexander Yankovic embora. O trabalho dele na Copa da Ásia foi realmente decepcionante. E o Branko Ivkovic, que estava no Oman, chegou para assumir os chineses. E Singapura, que vai ser o adversário da China, trocou Takayuki Nishigaya para a chegada de Tsutomu Ogura, perdão. Então, a gente vai ter os duelos Coreia do Sul e Tailândia, e o duelo da China contra a Singapura, né? Na ordem, Coreia do Sul enfrenta a Tailândia no dia 21, Singapura enfrenta a China, depois inverte um ano, China e Singapura, Tailândia e Coreia do Sul no dia 26. Está, como que você vê essas trocas de treinadores? Acho que chama muita atenção a Coreia do Sul por esse treinador interino, né? Trazer alguém dos 23 para esses jogos aí que podem ser determinantes. A Tailândia tentando roubar pontos, e a China, que aposta, vamos dizer assim, numa troca caseira dentro do continente para tentar se reabilitar após uma péssima Copa da Ásia. Nessa troca da Coreia do Sul, assim, ao longo, né, do Conte Verde, durante a Copa da Ásia, a gente criticou muito o Klinsmann, né, assim, por ser alguém totalmente alheio da seleção, da cultura do futebol local, e assim, por mais que o Hwang seja uma escolha interina por enquanto, é alguém que, sei lá, me soa que pode ser alguém efetivado, né, dependendo do nível de desempenho. Ele que foi um atacante histórico da seleção, chegou a disputar 4 Copas do Mundo, teve presente naquele time de 2002, chegou a fazer gol decisivo contra a Polônia, fez gol contra a Alemanha na Copa de 94, como técnico de clubes, conseguiu ser campeão da K-League por 2 clubes diferentes, e como técnico das seleções, vamos dizer, olímpicas, né, da Coreia do Sul, teve um resultado interessante recentemente, né, no ano passado, que foi a conquista dos Jogos Asiáticos, que incidem exatamente nessa ideia que você falou, né, sobre o serviço militar obrigatório. A conquista dos Jogos Asiáticos exime os jogadores de passar esse período nas Forças Armadas, né? Então é um treinador que tem um histórico positivo, assim, até pensando no passado como jogador, conhece o ambiente, conhece muitos jogadores, até pensando que o Lee Kang-in jogou nos Jogos Asiáticos, né? Assim, é um reforço de peso nesse sentido. Então é um treinador que acredito que pode se dar bem. E esses jogos contra a Tailândia vão ser bastante interessantes, porque assim, esse grupo me dá uma noção grande de uma briga entre China e Tailândia pela segunda colocação. A China conseguiu um resultado fundamental ao ganhar na primeira rodada em Bangkok, de virada ainda, né? Como você bem falou, um resultado que pesou contra o Manu Polk. Mas, assim, comparando o que as duas seleções fizeram na Copa da Ásia, eu tenho a sensação que a Tailândia pode roubar pontos da Coreia do Sul nesses confrontos. Seria vital, né? Até porque a Coreia do Sul já ganhou de 3-0 da China em Shenzhen.
na segunda rodada, então acho que a Tailândia está até mais capacitada para conseguir roubar pelo menos um empatezinho da Coreia do Sul, e aí na quinta rodada, quando acontece de novo esse confronto direto na China, dá para acreditar também que a Tailândia tem algumas ferramentas para tentar surpreender a China, né? Então, esses 2 jogos vão ser vitais. A China, que eu acredito, mesmo com os problemas e mesmo com a Copa da Ásia ridícula que fez, ainda vai conseguir os 6 pontos contra a Singapura, né? Que, mais uma vez, a seleção mais fraca da chave, e a aposta no Branco Ivankovic, eu acho, assim, interessante do ponto de vista asiático mesmo, né? Porque é um treinador que tem sua experiência nas seleções locais, além do bom trabalho à frente de Oman nesse último ciclo, pensando também no que fez nas eliminatórias da Copa do Mundo passadas. Ele conseguiu levar o Irã para a Copa do Mundo de 2006, né? Então tem alguma experiência, não é necessariamente alguém ligado ao futebol chinês, como foi a prioridade das últimas colocações da seleção chinesa, das últimas contratações da seleção chinesa, mas é alguém que tem essa experiência em eliminatórias asiáticas, ver se ele consegue tirar o melhor de um time que está estagnado, né? Tá pensando no que foi a retração do futebol chinês nesses últimos anos, com diminuição de investimento, com uma mudança de política de contratação. É uma missão bem difícil do Branco Ivankovic, e não sei se ele consegue, assim, se ele não acaba desperdiçando as condições favoráveis nesse momento em relação à disputa com a Tailândia. Pois vai ser muito interessante. Até acho que essa disputa direta entre China e Tailândia vai depender muito do que a Tailândia vai conseguir aprontar com a Coreia do Sul, né? Só passando a chaveamento do grupo, a Coreia do Sul tem 6 pontos, Tailândia e China tem 3, Singapura tem 0. Quando a gente passa para o grupo D é o único, vamos dizer assim, que a seleção que é a cabeça de chave, né, vamos dizer lá no sorteio lá atrás, não é líder, e justamente é Oman, né? A gente tem nesse grupo a Malásia liderando com 6 pontos, Oman 3, Quirguistão com 3 e Taiwan com 0. Oman chega com um treinador novo, né? Como a gente já falou, o Branco Ivankovic foi para a China, e no seu lugar chegou o Jaroslav Silhavi, né, treinador que estava na República Tcheca, né? Fez a última Euro, chega com uma grande esperança aí, principalmente para esses 2 duelos. A gente vai ter Oman contra a seleção da Malásia. A seleção da Malásia, que já jogou antes dessa data FIFA, goleou a seleção do Nepal por 5-1, né, tentando até mostrar um pouco mais de força depois de uma Copa da Ásia que talvez não tenha sido tão forte, né, ficou devendo muitos jogos, apareceu só naquele jogo lá contra a Coreia do Sul, né, conseguiu um empate no segundo tempo. As outras partidas foram muito fracas, a seleção malaia, mas chega com essa força, né, com essa bola de conseguir tentar se manter na liderança. E no outro lado, você tem o Quirguistão, que vai pegar 2 vezes Taiwan. Taiwan também é, vamos dizer, a bola mais fraca desse grupo. E o Quirguistão chega, né, conseguiu uma grande vitória na última rodada contra o Oman no Quirguistão, né, vale lembrar, o Quirguistão venceu o Oman por 1-0, e chega aí com a chance, né, de embolar tudo, né, porque dependendo se a Malásia consegue roubar pontos do Oman, o Oman ganhar 2 jogos, se o Quirguistão vai lá e ganha as 2 partidas, embola tudo, né, esse grupo acho que deve ficar bem divertido, né, é uma rodada até para ver como que vai ser o Oman com esse novo trabalho, e também ver se a Malásia consegue segurar, e se o Quirguistão aproveita a sua oportunidade também para ir lá para as cabeças. Esse grupo é o mais interessante, assim, a meu ver, porque tem 3 seleções com níveis parecidos brigando pelas 2 vagas, né? Taiwan é a única abaixo, até chegou a complicar ali na rodada passada, né? Complicou a Malásia, uma vitória magra de 1-0, mas a briga deve ficar mesmo entre Malásia, Oman e Quirguistão. A Malásia, assim, decepcionou na Copa da Ásia, né? Assim, no sentido de que até o desempenho nas 2 primeiras rodadas das eliminatórias deixou uma impressão boa sobre a Malásia que não se viu na Copa da Ásia, mas é um time com alguns recursos individuais, né? Alguns jogadores interessantes, então a Malásia pode fazer esse barulho no grupo. Oman, assim, também ficou bem abaixo na Copa da Ásia em relação ao que era o desempenho passado nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas eu achei bem interessante a escolha do Silhavi, né, que, enfim, levou a República Tcheca a uma boa campanha na Euro de 2020, fez um trabalho competente também nas últimas eliminatórias, ainda que a queda de rendimento geral e também alguns problemas de relacionamento tenham culminado na saída dele, né, ele pediu demissão e acabou antecipando essa saída antes da próxima Eurocopa, e pega essa seleção de Oman que precisa se recuperar e vai ter 2 confrontos vitais contra a Malásia, né? Pensando exatamente nisso
nos pontos que Oman desperdiçou contra o Quirguistão no confronto direto. O Quirguistão, pensando também no que já tinha feito nos últimos ciclos, né, e na maneira como apareceu na última Copa da Ásia, até arrancando um empate contra Oman, ainda que tenha perdido o 4-3 maluco para Malásia, vai poder somar esses 6 pontos contra Taiwan, né? Vai ter o confronto mais aberto dessas rodadas. É bem lembrado que eu tinha esquecido de falar que Quirguistão e Oman se enfrentaram, né, na última rodada da Copa da Ásia, e o jogo terminou empatado em 1-1 e o Quirguistão tirou o Oman, né? Se bem que o Quirguistão ainda tinha chance de classificação, mas o Quirguistão faz um gol no final do jogo e elimina o Oman da Copa da Ásia, né? Jogo que resulta na demissão do Branko Vukovic. E também tem esse ponto aí, né, desse jogo maluco, né, da Malásia contra o Quirguistão, que a gente botou lá nos melhores jogos do ano passado no futebol seleções do mundo todo. Então, só passando aqui bonitinho, Oman vai enfrentar a Malásia primeiro dentro de casa, Taipei recebe o Quirguistão, Taiwan recebe Taipei. Aí não, inverte, né, Malásia recebe Oman e o Quirguistão recebe Taiwan no Quirguistão. Aí nós passamos para o grupo E, que tem uma particularidade muito legal, né? Talvez aí nós tenhamos o primeiro grupo completamente definido, né? Se a gente for pensar no prognóstico, do que tá o grupo, como está o grupo, se as duas seleções que são favoritas são Irã e Uzbequistão vencerem seus jogos, as duas seleções avançam já e as outras duas serão eliminadas. A gente tem Irã e Uzbequistão, que são essas duas seleções melhores, com 4 pontos, e Hong Kong e Turcomenistão com 1 ponto cada. O Irã vai ter 2 duelos com o Turcomenistão que também já está em preparação faz um tempo, está fazendo um training, né, nos Emirados Árabes Unidos, perdeu para o Cazaquistão nessa semana por 2-0. Irã chega com esse peso, talvez, também de tentar libertar um pouco do que ficou na Copa da Ásia, embora não tenha sido eliminado jogando propriamente mal. E no outro confronto tem Uzbequistão e Hong Kong, chega o Uzbequistão também, que fez uma Copa da Ásia ok, pelo que a gente espera do Uzbequistão, né? Teve toda aquela polêmica do jogo contra o Catar, na qual foi eliminado, contra Hong Kong, que é aquilo que a gente falou várias vezes, né? Foi uma seleção que jogou bem, mas não conseguiu mostrar isso em resultados, né? O jogo contra o Irã, principalmente, a gente está falando de seleções que estão no mesmo grupo, conseguiu até uma derrota apenas por 1-0, tendo oportunidade de fazer gol, e agora vai encarar o Uzbequistão aí, tentando se manter viva nessa briga. Stein, como que você vê isso? Você acha que o Irã e o Uzbequistão tem tudo aí já para garantir as vagas, tanto na próxima fase, tanto na Copa da Ásia, ou você vê que o Turcomenistão e Hong Kong podem aprontar alguma surpresa? Eu concordo com você, são 2 times bem acima dos outros 2, né? Assim, difícil imaginar uma reviravolta grande que deixe o Uzbequistão, ou principalmente o Irã, né, pela força do Irã, pelo caminho. Nesses confrontos da rodada, o Irã vejo com jogos mais fáceis, entre aspas, né, contra o Turcomenistão. Imagino que o favoritismo do Irã contra o Turcomenistão seja maior do que os do Uzbequistão contra Hong Kong, exatamente por aquilo que Hong Kong conseguiu apresentar na Copa da Ásia, né? Conseguiu ser um time jogando de peito aberto ali algumas partidas, demonstrando futebol até acima do que os placares apresentam, dando trabalho ao próprio Irã, né, na segunda rodada da Copa da Ásia. Eu acredito que se alguém assim dos 2 favoritos tiver uma tendência para perder pontos, é a seleção do Uzbequistão pegando Hong Kong, mas aí o Uzbequistão deve ter algumas voltas importantes, principalmente do Shomurodov, né, que fez falta na Copa da Ásia, uma seleção bastante jovem, então está sem o capitão, está sem a grande referência. Foi um problema para o Uzbequistão, mas vai ter esse retorno. E em relação ao Turcomenistão, essa é uma seleção que eu tenho um interesse particular, pensando na maneira como as antigas repúblicas soviéticas cresceram no futebol asiático de seleções dos últimos tempos, né? Pensando no Tadiquistão, também no Quirguistão, o Turcomenistão é quem está nessa fila, né? Pensando que o Uzbequistão é o mais tradicional desses. O Turcomenistão é uma ditadura das mais fechadas do mundo e tem a grande parte da seleção jogando no Arkadag, né, que é o time que domina de maneira suspeita a liga local, mas é curioso como um dos raros jogadores da seleção que atuam fora, o Ruslan Mingazov, joga no Kiti, que é de Hong Kong, né, então um caso curioso aí de um jogador que tem experiência também na República Tcheca, tem experiência na Letônia, mas que está agora no futebol de Hong Kong, leva essa experiência internacional para uma seleção tão fechada como a do Turcomenistão, exatamente contra um dos adversários do grupo, né? Mas é
essa seleção do Turcomenistão vai aproveitar esses jogos contra o Irã muito mais para experiência do que para qualquer tipo de pretensão de classificação. Até pegando o Mingazov, ele passou por um caso muito engraçado nesse começo do ano, porque a gente teve o jogo entre Hong Kong e Turcomenistão, que eu citou anteriormente. O jogo foi 2-2 em Hong Kong, e o Mingazov fez 2 gols. Os 2 gols do Turcomenistão foram marcados por ele. E ali no começo de fevereiro, a gente teve aquele amistoso da seleção da Liga de Hong Kong contra o Inter Miami, o mesmo que deu toda a polêmica do Messi, de entrar em campo. E o Mingazov jogou pela seleção de Hong Kong. E foi, vamos dizer assim, uma camisa normal de Hong Kong, o treinamento com o treinador de Hong Kong, Kong Jong. E aí eu vi o pessoal na internet falando, cara, que viagem, né? Porque o último jogo da seleção lá nas eliminatórias, o cara falou, fez 2 gols e agora ele tá jogando pela gente, né? Um negócio completamente surreal que o Mingazov passou. Né? Agora, passando só direitinho, na terceira rodada, Hong Kong recebe o Uzbequistão, o Irã recebe o Turcomenistão e Teherã. E na próxima, e depois, no dia 26, o Uzbequistão recebe Hong Kong e o Turcomenistão recebe o Irã. O Irã que anunciou que o Davis vai estar assistindo o jogo em Teherã, cara. Ele soltou um vídeo hoje anunciando o Davis, sim, Davis da Holanda, falando que vai estar em Teherã vendo o jogo do Irã contra o Turcomenistão, né? Presença completamente aleatória, né, nesse jogo aí de eliminatória de Copa do Mundo. Então agora a gente segue para o grupo F, o grupo F também, que acho que tem uma peculiaridade muito legal, né, que é o Iraque, que vem mordidaço da Copa da Ásia, esse é o mais mordido de todos, pelo jeito que foi eliminado, né, pelo futebol que apresentou e foi impedido pela arbitragem, né, toda aquela política de arbitragem contra a Jordânia, vai pegar as Filipinas, que chega com uma novidade, com um desbravador do futebol, que é o Tom Santos, né, que sai depois de um belo trabalho em Gâmbia para assumir a Filipinas, e acho que essa seleção de Filipinas acho que entra muito mais nesse aspecto de Copa da Ásia, seja você conseguindo essa classificação direta pela segunda fase ou depois pela terceira fase da eliminatória da Copa da Ásia, mas eu vejo que o Tom Santos chega muito com essa missão, e ele, como desbravador, como falei, o trabalho que ele fez em Gâmbia é um trabalho de excelência, e a gente também tem o confronto entre Indonésia e Vietnã, que vão repetir o que aconteceu na Copa da Ásia, com uma vitória da Indonésia, vitória que foi fundamental para a Indonésia classificar. O Vietnã, vamos dizer assim, que passou, não digo por uma crise, mas o Felipe Drossard foi lá, trocou umas farpas com a imprensa após a Copa da Ásia, né? Falou que se o Vietnã tivesse vencido no Japão, o Vietnã chegou a estar na frente do Japão no jogo, a imprensa ia falar que o Japão não era um time tão forte, teve ali uma troca de carícias, enquanto a Indonésia tenta manter esse embalo, né? Acho que são 2 jogos bem interessantes, né? 2 confrontos bem interessantes nessas rodadas, o Iraque tentando mostrar sua força, Filipinas com uma nova cara, e Indonésia e Vietnã, para mim, fazendo um duelo muito direto para ver com quem fica essa segunda vaga, né, Stein? Não sei como você vê. Vamos dizer assim, nesse grupo, talvez a gente não tenha um eliminado já de cara, né, nessa rodada, como a gente tem basicamente todos os outros grupos que a gente falou até aqui. Esse grupo é bem interessante por conta de ter uma cara da Copa da Ásia, né? O grupo era praticamente o mesmo na Copa da Ásia, trocando Filipinas pelo Japão. Iraque, Vietnã e Indonésia estavam no mesmo grupo da Copa da Ásia e agora se nota nas eliminatórias. A situação do Iraque é bem tranquila, né? Não só por ter goleado a Indonésia na primeira rodada dentro de casa, em Basra, mas também por ter vencido o Vietnã em Hanoi, né? Então isso encaminhou bastante a situação do Iraque, que chegou com tudo na Copa da Ásia, faz um trabalho muito bom e vai ter esse confronto com Filipinas, que assim, só tem acho que um grau maior de dificuldade exatamente por conta da chegada do Tom Saintfiet, né, que fez um trabalho excepcional à frente da seleção de Gâmbia, disputou 2 Copas Africanas de Nações com a seleção de Gâmbia, 2 Copas, classificou pela primeira vez o país, né, e até a saída dele foi um tanto quanto surpreendente, mas ficou claro que ele estava disposto a um novo projeto, e até olhei a convocação de Filipinas, já começa a convocar alguns novos jogadores. Filipinas tem uma questão muito grande da diáspora filipina, né? E aí isso se nota principalmente na seleção feminina, na seleção masculina também. E aí alguns jogadores nascidos em outros países com ascendência filipina começam a chegar à seleção, mas não parece um perigo tão grande para o Iraque, e até pelo momento do Iraque, né? E o outro confronto dessa rodada de data FIFA, sim, vai ser de peso, né? Exatamente por isso que você falou de contexto da Copa da Ásia, do que foi a vitória da Indonésia. O Vietnã é um time que é mais estável nos últimos anos, né? Pensando em questão de resultado, mas a Indonésia já conseguiu essa vitória na Copa da Ásia e vai ter o confronto direto
em Jacarta, né? Então, enfim, esse primeiro jogo em Jacarta talvez ajude a Indonésia a reverter a situação, até porque a Indonésia empatou com Filipinas na rodada anterior, né? Então essa vitória para a Indonésia dentro de casa vai ser fundamental, e até pensando no reencontro depois em Hanoi, na maneira como a Indonésia pode ter uma situação mais clara dentro do grupo para tentar roubar pontos, né? Tentar roubar pontos do Vietnã antes de pegar as 2 últimas rodadas dentro de casa da Indonésia, contra Iraque e Filipinas. Então, ainda que Vietnã esteja 2 pontos à frente nesse grupo, né, e que seja uma seleção mais estruturada dentro do projeto, a Indonésia tendo essa vitória recente e esse fator casa no primeiro confronto da terceira rodada pode ser bem importante também para uma reversão dessa situação. Tá aproveitando para passar a classificação do grupo, o Iraque tem 6 pontos, o Vietnã tem 3, Indonésia e Filipinas com 1. Aquilo que você falou, se a Indonésia ganha o jogo em Jacarta, que acontece na terceira rodada, ela vai para Hanoi na frente jogando por um empate, né, para permanecer na segunda colocação, se as Filipinas não surpreenderem e vencer o Iraque, né, que eu acho uma situação muito difícil. Então é interessante, né? O Iraque joga em Basra no primeiro jogo, na quarta rodada o jogo acontece em Manilha. Então, talvez o jogo, não digo, na minha visão, é o mais interessante, acho, que esses duelos entre Indonésia e Vietnã, se você pegar, acho que todos os grupos, assim, por todo o contexto de terem se enfrentado recentemente, né, pelo contexto de proximidade. Você falou que é um grupo com a cara da Copa da Ásia, eu diria mais, é um grupo com a cara do Copa do Sudeste Asiático, né, só com o Iraque ali de entrosa. E também volto, acho que naquele ponto de evolução que a gente falou, né, citou até o Vietnã anteriormente, a gente vê a Indonésia também nesse processo de evolução, né, tentando dar uns passos. A classificação na Copa da Ásia foi um passo, e chegar na terceira fase de uma eliminatória seria um passo gigantesco mesmo, que talvez não consiga aspirar a uma vaga de Copa do Mundo, mas por toda essa questão de já garantir a vaga na próxima Copa da Ásia, de já garantir jogos, né, vamos dizer assim, mais parrudos, né, jogos que exigem mais experiência dos jogadores, né, e a gente tem jogadores como Marcelino Ferdinand, que é um jogador esplêndido na seleção da Indonésia, que está amadurecendo, que com 19 anos botou a seleção nas costas na Copa da Ásia. Imagine esse cara tendo essa oportunidade de crescer, né, na terceira fase eliminatória. Então, eu acho muito curioso. Quando você falava da diáspora filipina, eu lembrei do seu companheiro Leandro Yamin, no podcast Meio Campo, falando sobre cantores, né, com nacionalidades aleatórias. Uma das pessoas atingidas por essa diáspora foi a cantora Olivia Rodrigo, que é uma filipina-americana. Lembrei essa curiosidade aqui. Agora um abraço para o Yamin. Passamos agora para o grupo G. Você falou de saída inesperada de treinadora, que acho que teve a que mais abalou todo mundo. Acho que não teve um coração que não sentiu a saída de Petar Şəgəç do Tajiquistão. Acho que não teve uma pessoa que não ficou triste com essa notícia, porque era uma combinação perfeita, né? Os gritos de Tajiquistão, que ele cantava nos sinais dos jogos, a campanha na Copa da Ásia, a coordenação das quartas de final, tinha tudo para ter um final feliz, e teve um final feliz, mas acho que ninguém esperava que o contrato ia acabar e não ia ser renovado, né? O Petar não renovou o contrato, a gente ficou até na ansiedade de descobrir para onde ele ia, não foi para lugar nenhum até agora. Eu lembro que quando saiu a notícia da eliminação do Prisma, eu e o Stein, a gente brincou que o Petar Şəgəç iria para o Tajiquistão, para a Coreia do Sul, perdão, e ainda está em aberto, né? Porque o treinador lá é interino. Podemos ter Petar Şəgəç na Coreia, mas ainda não sabemos quem assumiu a vaga do Petar Şəgəç. Foi o dia ela tinha que lá dizer que era um auxiliar dele, e não era um auxiliar somente no Tajiquistão, né? Já trabalhou com ele na Geórgia, nas Maldivas, no Afeganistão, ou seja, um cara que acompanhava ele. Então, talvez mude só quem está no banco, mas a filosofia de trabalho permaneça a mesma. Nesse grupo aí, a gente tem a seleção da Arábia Saudita na primeira colocação, a Arábia Saudita que chega ainda com aquela imagem meio pesada, né? Você até comentou esse nosso podcast após a Copa da Ásia, Stein, sobre a cena do Mancini saindo nos pênaltis, né? Antes dos pênaltis acabarem contra a Coreia do Sul. Aquilo ali é muito marcante. Então, chega com esse clima pesado, por mais que a Arábia Saudita tenha vencido os 2 jogos, vai ter 2 jogos com o Tajiquistão. E, cara, né, um jogo lá no Tajiquistão, tem chance aí do Tajiquistão roubar pontos, acho que vai ser muito curioso. E do outro lado, a gente tem a Jordânia, vice-campeã, ainda não venceu, tem só um ponto, né? Ponto conquistado justamente com o Tajiquistão, com gol no último lance do jogo. O Tajiquistão ia vencer aquele jogo. Se não fosse esse gol no final, a gente poderia estar falando da Jordânia jogando a vida, mas contra o Paquistão, que é a seleção mais fraca do grupo, que está tomando esse processo, que já é um sinal de evolução estar nessa segunda fase, né? Até a gente pode falar isso da seleção do Paquistão. Até o Rogério Ramos, que é o preparador de goleiro, quando esteve aqui, ele falou isso, que já está na segunda fase, para a gente é um passo gigantesco. Jordânia chega com essa moral de vice-campeã para 2 jogos, teoricamente, extras, né, como você está falando, né, de bônus, e para conseguir se colocar lá em cima. E acho que a grande exclamação desse grupo é ver se
o Tajiquistão vai conseguir manter o que jogou na Copa da Ásia e atrapalhar a campanha da Arábia Saudita. Como que você vê? Acho que esse duelo entre Tajiquistão e Arábia Saudita, os dois jogos, né, tanto no Tajiquistão quanto na Arábia Saudita, vão ser muito legais de acompanhar. Esse grupo G é o que tende mais a cortar o coração, né? Porque é difícil imaginar a Arábia Saudita, apesar de todos os problemas, não ficando entre os 2 primeiros colocados. Ainda tem um elenco muito forte, ainda tem jogadores atuando com um nível de experiência no contexto asiático muito alto, né? Até por aquilo que a gente viu do desempenho dos sauditas na Champions Asiática. O Al Hilal está nessa fase toda e é a principal base da seleção. Então, depois do que foi a Copa da Ásia, vai ter uma cobrança maior sobre o Mantini, e é difícil imaginar a Arábia Saudita ainda perdendo essa classificação para a próxima fase das eliminatórias, especialmente por ter vencido a Jordânia na segunda rodada em Amman. Só que aí tem a questão, né? Porque o Tajiquistão e a Jordânia foram 2 seleções sensações da Copa da Ásia, e muito provavelmente uma delas não vai estar na próxima fase das eliminatórias para a Copa do Mundo, não vai conseguir uma vaga direta, né, para a Copa da Ásia, até pelo modelo da repescagem aí dessa terceira fase qualificatória para a Copa da Ásia de 2027, é bem provável que Tajiquistão ou Jordânia, quem fique pelo caminho, consiga se classificar por esse destino alternativo, né, para a Copa da Ásia. Mas ainda assim é de cortar o coração pensar que uma das duas não vai estar na fase principal das eliminatórias para a Copa do Mundo. Realmente a Jordânia vai ter essa chance de somar 6 pontos e, de certa maneira, se recuperar, né? Porque empatou com o Tajiquistão na primeira rodada fora de casa e aí perde em casa para a Arábia Saudita, então precisa desses pontos contra o Paquistão que é a primeira vitória na história das eliminatórias que conseguiu na fase anterior, já vale toda essa passagem do Paquistão para a próxima fase. E aí o ponto para a seleção da Jordânia vai ser torcer nesses confrontos diretos entre a Arábia Saudita e Tajiquistão. Pela situação no grupo, eu acho mais fácil a Jordânia torcer para a Arábia Saudita para um virtual confronto direto com o Tajiquistão, né? Porque vai ser o jogo dentro de casa com a Jordânia na 5ª rodada, mas de fato, assim, por aquilo que fez na Copa da Ásia, por aquilo que complicou adversários mais experientes, né? Até pensando, enfim, na classificação do Tajiquistão contra Emirados Árabes Unidos, pensando no empate na rodada inicial com a China, na maneira como conseguiu a virada épica, né, contra o Líbano ali para conseguir a vaga nos mata-matas. O Tajiquistão tem ferramentas, tem bons jogadores, tem um contexto favorável para atrapalhar um pouco a Arábia Saudita, né? Ainda que seja a seleção mais forte, tem essa chance de roubar pontos que a Jordânia não conseguiu nessa segunda rodada em casa, quando ninguém imaginava que fosse fazer o que fez na Copa da Ásia. Então a gente não chega com esse peso, vamos dizer assim, né, do Shekladze conseguir, né, mostrar a força, né, conseguir dar uma sequência no trabalho do Petar Şeget, né, que eu acho que é mais interessante observar, né, se ele vai ser o discípulo, né, se ele vai ser de fato um discípulo que vai assumir. O Paquistão, acho que tem um ponto positivo, que é o fato de que conseguiu fazer com que o jogo fosse em Islamabad. Eu lembro que eu até comentei no podcast que esse jogo não seria no Paquistão. O Paquistão tinha até sugerido do jogo ser 2 jogos de campo neutro. Eu até brinquei que isso não ia acontecer com a Jordânia, mas o Paquistão conseguiu, né, deixar o estádio pronto a tempo, e o jogo vai acontecer no Paquistão, e acho que também essa grande vitória. Então vamos lá, na 3ª rodada os jogos acontecem no Paquistão, na Arábia Saudita, e na 4ª rodada na Jordânia e no Tajiquistão. Vai ver isso certinho, lembrando, a Arábia Saudita lidera com 6 pontos, Tajiquistão tem 4, Jordânia 1, Paquistão 0. Chegamos no grupo H, o grupo H que eu acho que é um dos grupos menos atrativos, porque as seleções não têm tanto carisma, assim. Os Emirados Árabes Unidos talvez fosse a seleção que a gente mais pudesse empolgar. Na Copa da Ásia, era uma Copa da Ásia um pouco muito fraca, e aí a gente fica nessa questão, como que vai chegar os Emirados, que lideram o grupo com 6 pontos, né? A gente tem, nesse grupo tem o Bahrein, que tem 3 pontos, junto com a seleção do Iêmen, que tem 3 pontos, lembrando, o Bahrein e as Árabes Unidos se enfrentaram, e o Nepal tem 0. O Nepal, como a gente já falou anteriormente, foi goleado por 5-1 pela seleção da Malásia antes desses jogos. Então a gente vai ter agora o confronto dos Emirados Árabes contra o Iêmen e o Nepal encarando a seleção do Bahrein. O Bahrein que chega com troca de treinador, né? O Pizzi, por mais que a seleção passou em primeiro lugar, foi eliminado pelo Japão, deixou a seleção após a Copa da Ásia, e o Dragan Tadic, que era o croata, que era, vamos dizer assim, o diretor de futebol da seleção do Bahrein, assumiu
esse cargo. Está, é um grupo, vamos dizer assim, que a gente imagina que se mantenha, né? Até eu comentei que o Iêmen teve chances para ganhar do Bahrein no jogo lá na primeira rodada, acabou vacilando. Eu acho muito difícil que o Iêmen consiga fazer algo com os Emirados Árabes Unidos, assim como eu imagino que é muito difícil o Nepal conseguir fazer algo para cima do Bahrein. Sim, concordo com você. Para mim é de longe o grupo mais insosso dessas eliminatórias para a Copa do Mundo, dessa segunda fase. O Nepal tem a seleção mais fraca do grupo, né? Perdeu em casa para o Iêmen, então, assim, muito difícil que consiga fazer alguma coisa contra o Bahrein. O Bahrein que tem essa mudança de técnico, e até achei uma escolha interessante do Talabit, não só por estar dentro do ambiente da federação, mas por ter uma carreira relativamente extensa por vários clubes asiáticos, né? Chegou a treinar vários clubes diferentes do Oriente Médio, e aí tem títulos em diferentes competições. Já assim, foi campeão da Champions Asiática contra o Al Ittihad há 20 anos, ganhou título no Bahrein, ganhou título na Arábia Saudita, ganhou título na Jordânia, ganhou título no Kuwait, ganhou título na Tailândia, e ganhou título também por clubes no Bahrein. Então tem um histórico muito interessante para essa seleção, e não acredito nem que vai ser a ocasião de mostrar sua qualidade, né? E outro fato interessante é que os 2 jogos vão acabar sendo no Bahrein por conta de problemas do Nepal para atender o padrão AFC nas partidas. Então os 2 jogos vão ser no Bahrein, o que facilita ainda mais para 2 vitórias contra o Nepal, enquanto o outro confronto entre Emirados Árabes Unidos, que é o favorito da chave, contra o Iêmen, também bem difícil imaginar qualquer reviravolta, porque o Iêmen também tem essa questão de mando de campo, né? Por conta da guerra civil que se estende no país há um bom tempo, o Iêmen precisa mandar seus jogos, manda seus jogos geralmente na Arábia Saudita. Então ainda tem um fator casa que o Iêmen não pode se beneficiar, e difícil imaginar o Emirados Árabes Unidos, mesmo tendo problemas, desperdiçando pontos contra o Iêmen também. Só para passar uma visão, até fui confirmar que o jogo do Nepal contra o Iêmen foi no Nepal, né? Só para mostrar que foi algo que aconteceu agora, né? Que os 2 jogos vão ser no Bahrein. O Iêmen vai mandar o jogo nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita mesmo, contra os Emirados Árabes Unidos, perdão. Então, só para passar a rendinha certinha, o primeiro jogo vai ser comando do Nepal no Bahrein, não conta nada. Emirados Árabes e Iêmen acontecem em Abu Dhabi. Aí na quarta rodada o mando do Bahrein, e o jogo também com o mando do Iêmen na Arábia Saudita. E chegamos por fim no grupo I. Grupo I, que a gente tem uma Austrália disparada já na liderança com 6 pontos, tem Líbano com 2, Palestina e Bangladesh com 1. A Austrália vai enfrentar o Líbano 2 vezes. Sei que essa expectativa também, o Líbano, que teve uma campanha ok, razoável, até podia ter ido mais longe na Copa da Ásia, mas acabou, né, ficando para trás no confronto com o Tajiquistão. Mas fica aquela incógnita se vai conseguir fazer algo contra a Austrália, muito difícil. E a gente tem a Palestina, que conseguiu avançar, né, conseguiu todo o contexto que a gente está vivendo atualmente, né, do genocídio na faixa de Gaza, né, todo esse contexto histórico que acontece na região, né, ver como vai ser mais esse duelo com o Bangladesh, que acho que a gente já tratou muito disso ano passado, que foi uma das seleções que mais evoluiu no ano passado, né, conseguiu uma boa campanha na Copa do Sul Asiático, se classificou contra a Maldivas, que era uma seleção, vamos dizer assim, muito acima, né, e mostrou conseguiu um empate contra o Líbano, né, acho que é o mais importante. O Javier Cabrera, o treinador espanhol, se manteve, ele até fez agora 2 jogos contra o Sudão, na Arábia Saudita, né, a seleção se preparou para esse jogo contra a Palestina lá, empatou em 0-0 o primeiro, perdeu o segundo por 3-0, mas a avaliação que ele fez desses 2 jogos foi boa. Então, ele imagina que o Bangladesh pode, assim como roubou contra o Líbano, conseguir surpreender a seleção da Palestina. Está, como que você vê essa chave? Obviamente tem, normalmente, a questão, né, tanto o Líbano quanto a Palestina não mandam os jogos nos seus países, né, Bangladesh que tem um alçapão a seu favor, né, digamos assim, que é muito legal lá onde a seleção manda os jogos dentro de casa, mas queria que você falasse aí, como que você vê aí esse grupo com a Austrália muito provavelmente se classificando e Bangladesh tentando surpreender para cima da Palestina, assim como já fez no ano passado como um todo, né? O ano passado de Bangladesh foi muito positivo. O grupo em que o contexto da guerra está mais presente, né, nos 2 times. O Líbano, assim, o objetivo vai ser conseguir roubar algum pontinho da Austrália, porque desperdiçou esses pontos contra a Bangladesh, né, e podem ser custosos, pensando também que, embora os jogos contra a Palestina vão ser em campo neutro, o jogo que tinha o mando do Líbano
nos Emirados Árabes Unidos foi apenas um empate contra a Palestina. Então, com esses 2 empates, ainda que o Líbano esteja à frente na classificação atualmente, vai precisar roubar pontos da Austrália para tentar ficar numa situação mais confortável, né? E aí os 2 jogos vão ser em território australiano, com o mando da Austrália o jogo é em Sydney e o jogo com o mando do Líbano vai ser em Canberra, né? Lembrando que os conflitos com Israel também atravessam ali a fronteira do Líbano, né, contra o Hezbollah. E aí a Palestina vai ter essa chance mais aberta, né? A Palestina vai mandar o seu jogo no Kuwait contra Bangladesh e depois viaja para Dhaka para o reencontro da 4ª rodada. A Palestina demonstrou muito brio, né? E demonstrou uma grande capacidade competitiva na Copa da Ásia, tirando por aquilo que foi o desempenho na Copa da Ásia, né? Entre Líbano e Palestina, que são os eventuais adversários aí por essa segunda fase do grupo. Claramente a Palestina demonstrou mais condições na Copa da Ásia, né? Arrancou empate de Emirados Árabes Unidos, conseguiu vencer Hong Kong com grande conforto, foi para os mata-matas, deu trabalho para o Catar também, né? Nas oitavas de final. Então a Palestina mostra ter mais elementos e uma situação mais favorável com esses 2 jogos contra Bangladesh, se conseguir cumprir os 6 pontos, se conseguir evitar esse tropeço como o Líbano sofreu, até para decidir na 5ª rodada no confronto direto contra o Líbano, numa situação mais tranquila, até podendo jogar pelo empate no jogo que aí, nesse caso, com o mando da Palestina, vai acontecer em Al Rayyan, no Catar, porque a Palestina também não pode exercer esse mando de campo, né? Então, uma situação para a Palestina mais favorável nesse grupo, pensando em nível de futebol apresentado e também, né, nesses resultados construídos até aqui. Só passando certinho aqui, a Palestina já mandou, né, o jogo comando no Kuwait, né, o jogo contra a Austrália, enquanto o Líbano, no jogo contra a Palestina, tinha sido nos Emirados Árabes Unidos. Então agora o jogo vai para Canberra, né, vamos ver. A Austrália ganha essa chance aí também. Acho que a Austrália está numa situação mais favorável que a Palestina, porque, cara, as imagens que a gente tem nos jogos em Bangladesh realmente são... A gente parece que os adversários têm muita coasa naquele estádio. Pelo menos eu senti isso nos jogos do ano passado, até mesmo com o Líbano, até mesmo com a seleção da própria Ilhas Maldivas, né, que é uma seleção no nível superior. Vamos ver, né, se esse fator estádio, esse fator casa, vai contribuir para a seleção de Bangladesh conseguir surpreender mais uma vez. Tá certo? Passamos por todos os grupos e agora está aí para fechar. Eu vou pedir para você deixar para o nosso ouvinte 3 jogos que eles podem selecionar nesse monte de jogos aí que a gente passou, são 36 partidas, para falar, pô, que é complicado você assistir tudo, você, né, acompanhar tudo, mas 3 jogos que, pô, o nosso ouvinte pode parar para assistir, que vai ser legal, que com certeza vão ser jogos bons. Bom, assim, vou escolher alguns por certos fatores, né? Acho que Japão e Coreia do Norte é interessante por contexto político, enfim, os jogos que acontecem na Coreia do Norte sempre têm suas peculiaridades, então pode ser bastante interessante. Oman e Malásia, né? Tanto quanto inescapável, até pelo peso de confronto direto, por aquilo que essas seleções conseguiram apresentar. E Indonésia e Vietnã também acho que pode ser bem interessante, né? Pelo confronto direto entre as equipes. Eu vou escolher 4, eu estava esquecendo do Arábia Saudita e Tajiquistão também, acho que acaba sendo obrigatório pelo desempenho na Copa da Ásia e pelo contexto do grupo. E aí só 2 destaques também que acho que vale apontar, destaques extras. A seleção da Indonésia, eu estava olhando a convocação e trouxe, né, na Copa da Ásia, a seleção da Indonésia já tinha recorrido bastante a jogadores, especialmente com ascendência indonésia, que nasceram nos Países Baixos, né? A Indonésia foi colonizada pelos Países Baixos e isso se intensificou também nessa convocação. Alguns novos jogadores chegando ao time e um nome interessante é o Tom Rai, o meio-campista do Heerenveen da Holanda, que chegou a ser campeão por seleção de base dos Países Baixos, né? Em competição europeia, e agora é um reforço da seleção da Indonésia. E o nome para prestar atenção nessa rodada das eliminatórias é o Mahmoud Daoud, né, que é um jogador com uma história imensa na Bundesliga, né, especialmente nos tempos de Borussia Dortmund ali, ainda que não tenha cumprido as expectativas sobre ele geradas nos tempos de Borussia Mönchengladbach, teve
assim, fez sua fama no Borussia Dortmund, teve problemas de lesão, nessa temporada chegou ao Brighton e agora tem emprestado ao Stuttgart, e é um jogador que passou por seleção de base da Alemanha, chegou a fazer algumas partidas por seleção principal, mas ainda assim tinha a possibilidade de mudar a seleção, né, porque só disputou 2 jogos pela Alemanha, e nessa data FIFA acaba recebendo a convocação inédita para a Síria, né, ele que tem ascendência síria, ascendência inclusive curda, né, dos curdos na Síria, então é um nome, assim, uma estrela que chega à seleção síria para reforçar, seleção síria que já tem história positiva nas eliminatórias nos últimos tempos, e agora ganha uma estrela, né, pelo contexto asiático. Acredito que o Daoud chega com uma estrela, mesmo sendo esse jogador cuja carreira não atingiu o teto que se esperava. É legal, a gente falou muito sobre essa questão de diáspora na Copa Africana de Nações, né? A gente já viu esse movimento atingindo a Copa da Ásia, até mesmo com a seleção da Síria, a seleção da Palestina, a seleção do Líbano, e é muito bacana a gente ver isso se ampliando, né? Com mais jogadores, com mais estrelas, como você trouxe aí. Acho que é um contexto que a gente vai, né, acabar vendo cada vez mais, né, nas seleções asiáticas, até mesmo nas seleções africanas, seleções do Caribe, né? É um movimento para a gente ficar de olho, assim, a gente vai ver uma elevação do nível do futebol, né, ao longo desse tempo, esses ciclos, né, que a gente tanto pontuou aqui. Então, eu vou deixar só mais umas... Fale, estar. Não, só uma coisa, o Daoud, ele nasceu na Síria e foi para a Alemanha na infância, então não é só que ele, enfim, não, tem a família, ele nasceu por lá, então, só para complementar essa informação. Perfeito. Então, eu só queria deixar o jogo de Bangladesh e Palestina, que eu acho que vai ser muito legal esse contexto da Palestina vindo com força, e o contexto do mando de campo de Bangladesh, né, que, como eu falei, o pessoal está muito empolgado com tudo que Bangladesh fez ano passado, né, de conseguir chegar no nível que chegou, né, jogando bola para estar nessa segunda fase. Então, eu agradeço você que esteve conosco aqui nesse podcast. Convido você, se você não ouviu os podcasts anteriores, dá uma conferida. A gente está aproveitando que a gente falou até de Caribe. A gente tem entrevista com o Giba Damiano, que é o treinador das Ilhas Virgens Americanas, que vão estrear nessas eliminatórias para a Copa do Mundo nessa data FIFA. Ficou muito legal. Treinador brasileiro que trabalhava no Caribe. Tem podcast sobre a seleção brasileira, tem podcast sobre repescagem de Copa América, Eurocopa e Copa da Oceania. Também segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @Contiverte_, tem conteúdo exclusivo por lá. Segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, sua avaliação, comentário, participe da interação que tem aqui com a gente. E também, lembrando, apoia.se/Contiverte, R$10 por mês, você ajuda a nos manter e crescer cada vez mais. Se não puder, ajude compartilhando esse podcast. Agradeço ao Stein por ter cumprido esse atestado médico do Yuri. O Yuri já mandou mensagem aqui, até falei com ele durante o programa, ele falou que tá tudo bem, bom, que eles melhorem logo. E agradeço, Stein, você ter participado aí. É sempre um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Salaf. Se você quiser ouvir mais do Leandro Stein, tá lá no podcast Meio Campo. Toda segunda e sexta-feira, o pessoal faz as lives lá ao vivo e também o podcast que é gravado. Vou deixar o link aqui para você conferir. E eu espero você nos próximos podcasts aí pra gente avaliar tudo sobre essa data FIFA do mês de março, tá certo? Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.